Os intervenientes neste primeiro painel. Convido-o a sentar-se já aqui numa destas cadeiras. Será uma conversa de amigos, no fundo, entre o Presidente da Câmara de Lisboa e o Presidente da Câmara de Madrid, o alcaide José Luís Martínez Almeida, que convido também a subir ao palco. Esta conversa será moderada pela engenheira Paula Teles, que tem um reputado currículo na área da gestão urbanística e mobilidade e que chamo também a este palco. Sr. Alcaide, por favor, nesta cadeira, deixamos aquela para a nossa moderadora, como eu dizia, a engenheira Paula Teles, que tem um grande currículo na área da gestão urbanística e mobilidade, é presidente e fundadora do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade em Portugal, fundadora do mesmo instituto no Brasil e do Instituto de Cidades de Excelência de Espanha. Muito obrigada aos três, que seja uma agradável conversa. Obrigada. Parece-me que sou eu que vou começar por aqui. Bom dia. Bom dia, senhores presidentes, senhor presidente Carlos Moedas, senhor presidente, o senhor alcaide da grande cidade de Madrid. Bom dia a todos. É com muito gosto e agradeço imenso o convite. Certamente não estarei à altura, porque não sou jornalista, não costumo estar a moderar, costumo ser palestrante. Mas acho que me deram este enorme gosto e este enorme prazer, porque afinal de contas só trabalho com presidentes de Câmara e acho que isto foi uma prenda eu estar aqui a conversar, ou ir conversar, com os dois maiores presidentes de Câmara da Península Ibérica, ou não fosse ser a Câmara de Lisboa e a Câmara de Madrid. Eu penso que o nosso alcaide consegue perceber português, portanto eu vou tentar falar com espaços, mas iria começar esta pequena conversa quase como uma brincadeira. Lançava-vos só uma questão muito simples, que era... E era igual para os dois, para o Presidente Moedas e o Presidente Martínez Almeida. Se algum dia pensaram ser presidentes de Câmara das cidades maiores do vosso país, das capitais, principais capitais da Península Ibérica. ¿Algún día pensaron? Por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Antes de responder concretamente a la pregunta, a mí sí me gustaría agradecer desde luego al grupo Otusa, a la organización de este Foro de la Toja, por dos razones diferentes. En primer lugar, porque en tiempos tan convulsos como los que vivimos en el ámbito de la política y en general en todos los ámbitos en el mundo, es extraordinariamente importante que pueda haber foros de reflexión y de debate sosegado donde además se reivindiquen cuestiones y principios esenciales sobre los que se ha desarrollado el mundo a lo largo de las últimas décadas, que nos han permitido alcanzar las mayores cotas de prosperidad y que efectivamente nunca ha estado tan entredicho como ahora. Y en segundo es porque se ha introducido en el Foro de la Toja a las grandes ciudades. Creo que las grandes ciudades tenemos un papel esencial en el futuro. Creo que somos quienes debemos pilotar y liderar los grandes cambios que se avecinan para la humanidad, quienes debemos pilotar determinadas políticas como las de sostenibilidad o las de transformación digital, innovación, conocimiento, dado que somos los que agrupamos el talento en estos momentos y por tanto que las grandes ciudades estemos presentes. Yo quiero agradecérselo especialmente y además agradecer tener este coloquio con un amigo como Carlos Moedas, que creo que es un lujo para la política, sinceramente lo digo. Creo que en tiempos de desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones y hacia la política, que la política y Lisboa pueda contar con una persona con la trayectoria y la formación académica primero y la trayectoria profesional posterior que tiene Carlos y que haya decidido dar este paso adelante por su ciudad, por Lisboa, creo que es de elogiar, que es un lujo y que desde luego también permite recuperar la confianza en las instituciones. Nunca pensé en ser alcalde de Madrid, sinceramente. Nunca pensé en ser alcalde de Madrid. No era algo que pasara por mis planes, a pesar de que soy un enamorado de mi ciudad. Nací en Madrid, he vivido prácticamente toda mi vida en Madrid, salvo por cuestiones profesionales, 2 años que viví fuera de la ciudad, pero no estaba precisamente dentro de mis planes en mi trayectoria profesional previa. Soy funcionario en España, trabajo para el gobierno y en un momento dado es cierto que la política siempre me generó inquietudes y siempre me generó preocupación desde el punto de vista de que entiendo que la política nos invoca y nos concierne a todos, ocupemos el lugar que ocupemos en la sociedad. Esto no se trata de que Carlos sea el presidente de la Cámara en Lisboa y yo sea alcalde de Madrid y por tanto seamos políticos. Políticos debemos serlo todos con independencia del lugar que ocupemos en la sociedad, pero es cierto que no estaba dentro de mis planes. Muito bem. E Presidente Carlos Moedas, algum dia pensou ser Presidente de Portugal, da maior cidade portuguesa? Lisboa? Eu vou começar, eu tenho sempre o defeito, eu vou começar por responder à pergunta. Eu diria que nunca nada o que fiz na vida pensei alguma vez fazer.
E, portanto, obviamente nunca pensei ser presidente da Câmara, mas uma coisa é certa, acho que nunca gostei tanto de fazer alguma coisa como ser presidente da Câmara. Eu acho que não há outra profissão em que a pessoa sinta que está a fazer no imediato algo tão importante para as pessoas. E essa dádiva do imediato, sentir que aquilo que mudamos no dia-a-dia a vida das pessoas, eu penso que não se sente em nenhuma outra função pública, não se sente sendo ministro ou sendo secretário de Estado, que tivesse a experiência de ser secretário de Estado, mas nunca se consegue realmente. E isso é, por um lado, uma responsabilidade enorme, porque é de uma absorção enorme, mas é de uma capacidade única de dizermos que estamos realmente a contribuir. E, portanto, é, sem dúvida, a profissão mais bonita do mundo. E eu tenho uma paixão enorme por ela, que se vai criando, como todas as paixões, e que se vai construindo e que cada dia gosto mais. E acho que isso é muito único, porque é realmente a passar da paixão para o amor. Não é? Se calhar, Presidente, se me permite, é a verdadeira escala humana. É a verdadeira escala da humana. política. Eu sinto isso, pelo menos, parece-me. Vou dizendo isso, que a escala autárquica, a escala local, é a única escala humana de trabalhar. E depois, no fundo, o que acontece hoje, eu não sei se o Reza Luís sente isso, é que a Europa, e eu sei disso, dá mensagens muito macro, muito vagas para as pessoas. Os países, muitas vezes, também têm mensagens que acabam por ser também não percebidas ou compreendidas pelas pessoas. E as cidades são realmente a única plataforma que temos na política em que transformamos aquilo que é complexo para as pessoas em algo muito simples. Eu lembro-me quando falávamos, eu dizia, vamos ter os transportes públicos em Lisboa, que foi das minhas maiores apostas para os mais velhos e para os mais novos. E disse, eu tenho 1,3 mil milhões de orçamento e eu quero ter os transportes públicos gratuitos. E eu dizia às pessoas, esta medida é para a descarbonização. E as pessoas, então espera aí, então ter uma cidade neutral em carbono, se nós tivermos o transporte público, então vamos andar, não gastamos dinheiro e então vamos andar mais de transportes públicos. Então eu estou a perceber, eu entendo aquilo que me está a dizer. Agora eu percebo o que é a descarbonização. E isso é algo que é também de uma grande responsabilidade, porque no fundo o Presidente da Câmara é aquele que pode ou não traduzir as medidas hoje europeias ou muitas vezes nacionais naquilo que é a vida do concreto das pessoas. E as pessoas hoje estão muito fartas de políticos, estão muito fartas de política, estão fartas de ideologia. E se nós não lhe tocamos no concreto, elas não respondem e ficam realmente cínicas em relação à vida. E, portanto, o Presidente da Câmara, que no passado teria uma função, de certa forma, diferente da função que tem hoje, ele hoje tem uma função também muito importante para a democracia, que é estar sempre a conectar as pessoas à democracia através do concreto e a explicar. Eu passo muitas vezes na rua, e sei que o José Luís também, que é um homem, nós temos o nosso do terreno. na rua, estarmos sempre na rua a contar a história, não é? A fazer esta ligação. Mas, Presidente, isso foi muito difícil para si, que veio da escala macro, como disse muito bem, não é? De uma escala europeia, com tanto prestígio a nível do iCloud, se me permite, e chegar aqui à rua, à escala da rua, do caminho. Isso foi muito difícil. Eu acho que é um caminho diferente do caminho normal de ser Presidente da Câmara, mas traz-me uma vantagem competitiva enorme, porque realmente eu tenho essa experiência de vir daquilo que é muito macro e perceber também quais são as dificuldades de ser Comissário Europeu, de estar a esse nível e depois poder traduzir, porque eu sei que quando se está a esse nível às vezes não podemos ter esta linguagem. E, portanto, ao ter esta capacidade, eu acho que traduzir essa linguagem tem sido para mim algo muito importante e acho que tem contribuído para as pessoas em Lisboa, por exemplo, falarem mais da Europa, mais desta relação com a Europa. Vimos, por exemplo, com as cheias, com as dificuldades que tivemos das inundações e em que, no fundo, estarmos a falar quem é que nos pode ajudar é a Europa. Como? Construindo um túnel para tirar a água, essa água não vai chegar e não vai inundar. Então, o que é que são as mudanças climáticas? E, portanto, sempre a fazer este salto. Mas ia deixar aqui o José Luís. Esa es, sin duda, la forma más bonita de hacer política. Aprovecho para saludar al presidente Rajoy, que tiene una frase
que para mí ejemplifica lo que es la importancia de los ayuntamientos. Él siempre dice que en política habría que empezar por ser concejal en un ayuntamiento y a partir de ahí ya lo que tenga que ser la carrera de cada uno, pero es lo que te permite, como dice Carlos, efectivamente tomar conciencia de lo que necesita la gente, de lo que es el día a día de las personas y por tanto de la capacidad de darles las soluciones a los problemas que tienen y luego la visión que desde las ciudades debemos dar en el medio y largo plazo. Es decir, si estamos hablando del cambio climático, de las consecuencias del cambio climático, de la lucha contra el cambio climático, o lideramos desde las ciudades o va a ser muy complicado que esas políticas se puedan implementar. Es decir, desde Europa se establece un proceso de descarbonización en el que Madrid ha asumido un 65% de reducción de emisiones para el año 2027, si no me equivoco. Por tanto, somos nosotros los que desde la Ciudad de Madrid tenemos que implementar las medidas que sean efectivamente eficaces para poder conseguirlo. Nosotros no le podemos pedir a la sociedad que asuma una serie de esfuerzos si no, desde la Administración no somos capaces de liderar esos esfuerzos, como por ejemplo mencionaba Carlos, el tema del transporte público, la necesidad de renovar nuestro transporte público. Por tanto, efectivamente, las decisiones que se toman en Europa, que son decisiones que tenemos que asumir, razonables, que han permitido desde luego vivir la mayor época de prosperidad que hemos tenido, lo que tenemos que hacer desde los ayuntamientos es implementarlas y, si se me permite, traducirse a los ciudadanos. Se tivéssemos que escolher como seria o percurso de um político, tu achas que devia ser da escala de cima para baixo como o Carlos Moedas? Ou de baixo para cima como tantos outros presidentes que começaram por ser presidentes da Junta, cá em Portugal, no fundo, chegam a presidente de Câmara e depois vão para o governo. O que é que pensam que é melhor para ser autarca? Ese es un buen debate, pero lo mejor es ser como Carlos, un buen político. Si uno es un buen político, podrá empezar por aquí, podrá empezar por abajo, pero lo importante es la materia prima. Ser un buen político, Carlos es un buen político, pero creo que al final la experiencia te puede venir empezando por donde empieces, pero soy de los que considero que una experiencia que uno siempre tiene que tener en política es la experiencia local, la experiencia de estar al pie de la calle. Já agora, quando chegaste à Câmara Municipal ou ao Ayuntamiento, qual foi a primeira coisa que fizeste quando te sentaste na cadeira e disseste, agora sou presidente? Primeira coisa, primeiro trabalho. Que a veces que los sueños se cumplan da vértigo. A veces es complicado que los sueños se cumplan porque uno, cuando el primer día que tomé la alcaldía de la ciudad de Madrid, yo digo que siente vértigo porque Madrid es una ciudad de 3.300.000 habitantes, la segunda capital de la Unión Europea en población. Nosotros tenemos más población que 10 de las 17 comunidades autónomas que hay en España, lo cual da una idea de la dimensión que tiene Madrid, sobre todo la cantidad de problemas que tú tienes que afrontar en el día a día. Por tanto, lo primero que pensé, sinceramente lo digo, es tengo un reto que es estar a la altura de los madrileños. Si consigo estar a la altura de los madrileños, podré irme tranquilo dentro de 4 u 8 años. Muito bem. Presidente Carlos Moedas, primeira coisa que fez? Eu acho que me recordo de ver na televisão. Posso contar a verdade e posso contar a história. A verdade, mas a verdade é sempre melhor. Eu acho que a pessoa sente uma responsabilidade brutal e uma responsabilidade em relação àquilo que vai ter que enfrentar e pensar como é que vai conseguir mudar as coisas e como é que vai fazer desde o primeiro dia, porque aqueles primeiros dias são essenciais para fazer aquilo que queremos fazer dentro de 2 ou 3 anos. Nós sabemos que só vamos conseguir fazer dentro de 2 anos ou dentro de 1 ano se naquele primeiro dia começarmos a tomar as decisões. E sabemos que as decisões que temos de tomar nós não podemos estar a fazer ou a falar delas ou estar na televisão naquele dia porque elas ainda não foram tomadas. E, portanto, como é que a pessoa vai fazer? Portanto, primeiro é uma responsabilidade brutal. Depois a pessoa senta-se e pensa um bocadinho mais filosoficamente. Não é? E lembro-me sempre quando, no livro da biografia da Madeleine Albright, em que ela se senta como secretária de Estado, ministra dos Negócios Estrangeiros nos Estados Unidos da América, e tinha um bilhetinho do Colin Powell que dizia Margaret, this is the best job in the world, enjoy. Não é? E a pessoa dizer, não, isto é uma responsabilidade, mas é também um privilégio enorme. Ou seja, é um privilégio enorme a pessoa ser aquele que é o gestor da cidade. E, portanto, há sempre esse momento de pensar, mas que privilégio que me deram
que foi obviamente uma luta enorme e nos nossos casos foi uma luta inesperada. Nadie lo creía. Nadie lo creía. Não creía, ni ti nem mim. E ter essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo dizer, não, isto é um privilégio e, portanto, apesar da responsabilidade, vamos ter que fazê-lo. Mas o que as pessoas talvez não saibam, e que isso é importante também na política, explicar como é que a política se faz, é que nós não podemos muitas vezes mudar as coisas de um dia para o outro. E, portanto, esse trabalho é feito todos os dias para conseguir lá chegar. Eu dou sempre o exemplo quando, de repente, me dei conta que no Marquês de Pombal havia uma série de cartazes políticos. Nuestra plaza principal tinha uns cartazes políticos muito feios. E eu disse, isto não faz sentido que Lisboa, no seu Marquês de Pombal, que é o centro da cidade, tenha caras de políticos em todo o lado. E disse, então eu vou dar uma ordem para não haver cartazes políticos no Marquês de Pombal. Só que essa ordem não se podia dar assim, obviamente. Exatamente porque os processos são para respeitar. E demorou-me 8 meses, meus amigos, 8 meses, com toda a gente contra, só tinha uma coisa a favor, é que a população de Lisboa realmente não queria aqueles cartazes políticos no Marquês de Pombal. E, portanto, os partidos fizeram tudo para que eu não tirasse os cartazes do Marquês de Pombal. E eu fiz tudo e acabei por tirar os cartazes do Marquês de Pombal. Mas esse seguimento, e as pessoas dizem, mas porquê é que não tira? Mas porquê é que não tira hoje? Vá lá tirar, arranca os cartazes, porque aquilo é feio. E, portanto, há uma parte que também é a parte de explicar às pessoas o processo da política. E a democracia tem mesmo que ser assim. Porque senão era um perigo, não é? Era um perigo. E, portanto, nós temos que entrar dentro da máquina, respeitá-la e explicá-la também às pessoas. Claro. Es extraordinariamente importante lo que ha dicho Carlos, que ser alcalde de Madrid o presidente de la Cámara de Lisboa es un privilegio. Es un privilegio, es un altísimo honor, es una extraordinaria responsabilidad también. Es cierto que todos los días tienes que tomar decisiones. A mí, si me preguntaran, una de las principales cualidades que hay que tener para ser alcalde o presidente es que no te tiemble el pulso para tomar decisiones. Es decir, todos los días se te someten muchas cuestiones. Tú no tienes tiempo para entrar en fondo en todas, pero sí tienes que tener la capacidad para saber por dónde tienes que tomar la decisión. Pero lo que sí a mí me gustaría transmitir es que el privilegio siempre es superior a la carga. Es decir, el privilegio siempre es superior a la carga que puede suponer ser alcalde de Madrid o de Lisboa. Y, por tanto, que si uno entiende que no puede soportar esa carga, que está por encima de ese privilegio y de ese honor, lo mejor es dejarlo. Claro. Mas eu recordo-me de ver no primeiro dia de trabalho do Presidente Moedas, penso, o Presidente foi almoçar com os trabalhadores da Câmara Municipal, verdade? No, eso era una apuesta, que yo, el viernes, antes de ganar, he estado con los trabajadores que yo pienso que son los trabajadores de lo más importante que tenemos, que son los trabajadores de la basura, da higiene urbana. Da rua, que andam a limpar a rua. E que são os trabalhadores, para mim, são de uma importância enorme para a cidade. E eu, na sexta-feira, fui ter com eles e disse, se eu ganhar as eleições, eu venho cá almoçar na segunda-feira. E assim fiz e cumpri a promessa. E são, para mim, trabalhadores essenciais. E, portanto, eles são os meus embaixadores. E, portanto, eu tenho uma ligação, muitas vezes, direta com eles, porque sempre que encontro alguma coisa na rua que está suja ou que não está bem, e muitos dos que estão aqui já me enviaram SMS a dizer que a rua deles estava suja, e eu imediatamente estou em ligação direta. Isso é importantíssimo para um alcalde ou para um presidente da Câmara, que é o presidente da Câmara tem que estar diretamente. Não só aos diretores, mas aos trabalhadores, saber quem é que são os chefes de divisão, saber, e quando há um problema, conhecer a estrutura, imediatamente não é? Conhecer a estrutura humana da Câmara Municipal. Isso, no fundo, é mostrar que está a trabalhar em equipa. Sem dúvida. E estamos a entrar na liderança. Mas há uma coisa que o José Luís disse que eu acho que é essencial e que as pessoas não têm essa noção, mas que em muitas funções ela é verdade, mas na função de Presidente da Câmara ainda é mais, que é a decisão é a cada minuto. Estamos a tomar uma decisão, muitas vezes sem ter, obviamente, toda a informação para a tomar. Claro. E, portanto, isso exige coragem, e não ter medo. Exige assumir muitas vezes pelos outros e assumir sabendo que naquele momento podemos ser criticados, mas estamos a fazer o que é certo. Não é? Que é um bocadinho como olharmos como algo que eu penso que gostaria que todos os que estão aqui de Espanha viessem, que vai ser a vinda do Papa a Portugal, a Jornada Mundial da Juventude, que vai ser uma jornada incrível em Lisboa,
Mas, obviamente, tomar essas decisões tem todos os dias um custo. Que é que as pessoas não percebem a dimensão, muitas vezes. E um desgaste. E um desgaste político, porque a pessoa tem que tomar a decisão. E quando não há ninguém, acabamos por ficar muitas vezes sozinhos, em frente à nossa secretária, e nós é que temos de ter essa coragem. Ou seja, muitas vezes há uma decisão que é solitária. Claro. Sempre, não é? E isso é como nas empresas também, não é só... Decisiones que además hay que tener la serenidad de saber que hay un dicho, ¿no?, en política, que la noticia de hoy es el periódico que envuelve el pescado mañana y que, por tanto, las polémicas muchas veces son fugaces, pero hay que saber aguantar esas polémicas. Hablaba ayer con Carlos y me planteaba lo de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Le dije que es una extraordinaria oportunidad para una ciudad en términos de imagen, poder albergar un evento en el que van a venir 1,5 millones de jóvenes de todo el mundo aquí a la Jornada Mundial de la Juventud, e incluso que desde el punto de vista ya no de imagen sino del retorno económico, nosotros en el año 2012 celebramos la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid y un estudio económico independiente nos cuantificó el retorno económico en 350 millones de euros para España, de los cuales 250 repercutieron directamente en la ciudad de Madrid. Es decir, desde el punto de vista de la imagen de una ciudad, de la imagen que va a transmitir al mundo con 1,5 millones, una ciudad además maravillosa como es Lisboa, desde el punto de vista del retorno económico, desde luego yo creo que las decisiones de la JMJ merece la pena tomarlas y aguantarlas hasta que se celebre y se vea y se compruebe que es muy ventajoso para una ciudad. Dos outros riscos que vocês têm os dois, penso eu, tanto ser presidente de Lisboa como Madrid, o facto de serem presidentes das capitais do país, no fundo, vocês têm políticas que têm impacto nacional. Eu vejo que ando pelos ayuntamientos do país a trabalhar com os alcaides e temos sempre a nossa meta e a métrica também é Lisboa, porque Lisboa está a fazer ou porque Madrid está a fazer. Isso implica que as vossas medidas estão à frente, não é? Têm que ser realmente inovadoras, têm que ter rasgo, no fundo, elas têm que ser ousadas, mas elas têm que ser também, por vezes, disruptivas. Elas, por vezes, têm que ultrapassar aquela questão do medo. A questão é, e a pergunta que eu gostaria de fazer para nós percebermos a importância da liderança, da vossa liderança na transformação das cidades, que principais características devem ter então esses líderes? Uma vez que vocês são líderes não só da vossa cidade, do vosso município, mas são líderes no fundo do país, porque estão a ser acompanhados pelos outros. Quais são as grandes características? Eu penso que a própria maneira de olhar a liderança, como dizem em espanhol, liderazgo, mudou muito nos últimos 20 anos. As pessoas vivíamos todos num mundo em que os políticos deveriam ser seres assertivos, que tinham a verdade em si, que sabiam para onde iam e que diziam às pessoas para onde é que elas tinham que ir. E isso era o político típico, que no fundo era aquilo que as pessoas esperavam. Mas o mundo digital veio mudar, de certa forma, esta maneira de fazer política. E eu próprio, quando me candidatei, muitas pessoas diziam mas ele não é bem igual aos outros, ele não tem aquela assertividade, aquele killer instinct dos políticos. Muitas pessoas diziam isso. Mas eu tinha a certeza que as pessoas já não querem isso. As pessoas já não querem o político que sabe tudo, o político que lhes diz o que vão fazer. As pessoas querem o político que constrói o futuro com elas. E, portanto, isto aplica-se à política, mas aplica-se também às empresas. Aplica-se à liderança. As pessoas hoje querem co-construir o futuro connosco e querem ser parte dessa construção. E, portanto, o político deixa de ser um bocadinho aquele que está só no palco, forte e que diz e que faz, para ser aquele que está a construir com as pessoas esse futuro. E, portanto, a própria noção de liderança e a própria noção do que é um líder, eu acho que ela se está a transformar. E nós vemos isso no mundo empresarial. Quando olhamos para aquilo que eram os líderes das grandes tecnológicas, como o Bill Gates no passado, ele é muito diferente, por exemplo, de um Tim Cook
na Apple, não é? A própria liderança hoje, ela é diferente e, portanto, essa maneira de liderar, ela vai-se também tendo hoje na política. E quando nós vemos isso, percebemos que temos que nós próprios nos adaptar, porque senão as pessoas vão se afastar da política. Temos que as trazer para a política e temos que as trazer para a decisão na política. E eu lembro-me que, muito no princípio, tinha sempre essa dificuldade e ainda muitas vezes, eu, por exemplo, na Câmara Municipal eu faço reuniões em que ponho toda a gente à volta e dizem: vamos para o futuro, o que é que querem fazer? E ao princípio diziam-me: mas o Presidente da Câmara é que tem que nos dizer para onde é que vamos. Não, eu não tenho que dizer para onde é que vamos, porque se eu vos disser para onde é que vamos, vocês não vão. Vocês têm que estar convencidos que querem ir para esse lado. E são vocês que querem. Ou seja, um trabalho participativo. E esse trabalho participativo hoje na política, ele é essencial, porque esta juventude que vem aí, ela já não tem o mesmo olhar para a liderança. Aliás, as empresas hoje têm essa dificuldade, é que para se captar pessoas, essa liderança tem que ser muito diferente. E a questão não é ter casaco e gravata, ou não ter, ou ter t-shirt, é a maneira de estar. E, portanto, eu penso que essa mudança que vamos ter, ela na política já começou, mas muitos políticos ainda não a perceberam. E eu penso que o caso do José Luís e o meu, ele também nisso é parecido, porque ele também não era o político típico, não é? Ele também não era o político como é definido pela política. Era também alguém de diferente. E eu acho que isso tem a ver com a liderança. É uma liderança mais também que ouve, que participativa. É essa mais a sua liderança na Câmara? Un liderazgo más de participación. Estaba diciendo En primer lugar, es cierto que tenemos una responsabilidad especial por ser capitales de Portugal y de España, y por tanto que tanto Lisboa como Madrid están comprometidos con la nación, en este caso portuguesa, con la nación española, y en ese sentido también tenemos la capacidad de liderar determinados debates que desde otros municipios no sería posible. En cuanto a las características del liderazgo, coincido plenamente con Carlos en que el modelo de liderazgo ha ido evolucionando a lo largo de los últimos años, de acuerdo también a una evolución que se ha producido de la sociedad, en la que ya los políticos no nos compran determinados roles que antes sí podían. Por tanto, yo diría que el liderazgo se tiene que inspirar en la cercanía que genera confianza. Es decir, los ciudadanos tienen que percibir que tú eres capaz de entender sus problemas, que tú eres capaz de entender cuál es la situación en la que se encuentran, que eres capaz de adoptar las soluciones, que eres capaz, por tanto, de generarles la confianza necesaria para que a partir de ahí haya un respeto mutuo en el cual obviamente se pueda entablar esa relación que genere ese liderazgo, porque muchas veces los políticos tenemos que tomar decisiones que se pueden entender o que son difícilmente entendibles en un momento dado. Si tú eres capaz de establecer esa cercanía, esa confianza basada en el respeto, ese sentimiento de los ciudadanos de que estás diciendo la verdad y que por tanto estás haciendo aquello que crees que conviene más, en ese sentido te seguirán. En ese sentido es posible que te sigan, si no va a ser muy complicado porque hay decisiones que en ocasiones, insisto, son muy difíciles de explicar y por supuesto tienen que percibir que son tenidas en cuenta sus opiniones y que por tanto tú eres consciente de que ellos pueden pensar de una determinada manera y que esa manera tienes que entenderla, tienes que asumirla y tienes que incorporarla a tu proceso de toma de decisiones. A partir de ahí es como se puede construir desde luego ese liderazgo que creo que además se demostró durante la pandemia, es decir, creo que los ayuntamientos y las cámaras municipales fuimos la administración que estuvimos más cerca de los ciudadanos durante la pandemia, en la que instintivamente más confiaron durante la pandemia, porque al ser los más cercanos sabíamos exactamente por lo que estaban pasando y además, por lo menos en el caso de Madrid, en ningún momento tuvimos problema alguno en decirles la verdad. Entendimos que era una sociedad lo suficientemente madura como para no tener que poner paños calientes ni para tener que edulcorar la realidad de lo que estaba sucediendo, sino que solo desde la unidad de todos íbamos a ser capaces de superarlo, pero desde la premisa de que teníamos que saber todos también a lo que nos estábamos enfrentando. Claro, muy bien. Dos problemas que eu tenho na minha vida de trabalho e uma das minhas lutas é o planeamento. Eu entendo que nós devemos planear as cidades. E planear é um processo. Tem um princípio, um meio, um fim. E só depois é que devemos trabalhar as medidas, que temos um cronograma temporal, um cronograma de orçamento, de estimativa orçamental. Em Portugal, e eu lamento muito, mas há muita dificuldade de planear.
trabalha-se muito com medidas avulso, medidas espontâneas, por diversos motivos, e um deles também, eu vou percebendo, sempre percebi, vai sendo a corrida aos fundos comunitários. Vem um fundo comunitário, um dinheiro da Europa, e o Al-Qaeda trabalha nesse sentido e sobrepõe aquilo que são o processo de planeamento. Eu gostava que falassem um pouco daquilo que é, dentro do vosso trabalho diário, do vosso trabalho do cotidiano, qual a importância que vós outros dão, efetivamente, ao planeamento das cidades, ao planeamento enquanto processo. Primeiro planear, depois fazer. Como entenderes? Puede ser aquí en Madrid. Es esencial tener un modelo de ciudad y saber hacia dónde se quiere dirigir la ciudad y que además eso posteriormente se plasme desde el punto de vista normativo y de planeamiento, porque si no es muy difícil que se pueda hacer tangible. Pero lo primero es, creo que hay que tener un elemento conceptual, ¿no? De eso, dónde quieres dirigir la ciudad o qué quieres que sea la ciudad, y nosotros en Madrid queremos que la Madrid sea sinónimo de calidad de vida, porque ser sinónimo de calidad de vida es lo que nos va a permitir atraer y retener el talento. Creo que es indudable que el ámbito del conocimiento es el que marca la diferencia en el progreso de las sociedades y, por tanto, el factor humano es determinante. Si nosotros somos capaces de retener el talento que tenemos en Madrid, de atraer el talento que tenemos, seremos capaces de seguir creciendo como ciudad, y ese modelo solo se puede identificar en términos de calidad de vida. Y términos de calidad de vida son cuestiones muy diversas, pero relacionadas entre sí, que tenemos que poner en funcionamiento. Estamos hablando de políticas, por supuesto, de sostenibilidad, de preservación de la calidad del aire, que es el principal problema que tenemos en la ciudad de Madrid. Estamos hablando del mantenimiento de servicios públicos que sean eficaces, que sean eficientes. Estamos hablando de un modelo político de estabilidad y de confianza en la colaboración público-privada en el conjunto de la sociedad, de un modelo competitivo desde el punto de vista fiscal. Estamos hablando de un modelo de intervención en el espacio público que genere cada vez mejores condiciones de espacio público, que permita a los ciudadanos tener una ciudad con la que cada vez se sientan más identificados. Estamos hablando de cuestiones relativas a la movilidad, que creo que es uno de los 2-3 grandes debates que tienen las ciudades en este momento. Yo identificaría como grandes debates de las ciudades la movilidad, la vivienda, que es un problema que tenemos sin lugar a dudas en las grandes ciudades, y al mismo tiempo las políticas de sostenibilidad, el aprovechamiento de las oportunidades que nos procede la transformación digital, tanto desde el punto de vista del funcionamiento del ayuntamiento como desde el punto de vista de las ventajas que le puede proporcionar a la sociedad, y todo eso implementarlo. Y obviamente desde el punto de vista urbanístico es como se pueden implementar todas estas medidas, porque es el que nos permite desarrollar la ciudad en todos los segmentos que se refiere a movilidad, sostenibilidad, espacio público, por tanto todo aquello que incide directamente en la calidad de vida de los ciudadanos cuando ponen un pie fuera de sus casas, que es extraordinariamente importante. Si se sienten cómodos en la ciudad de Madrid, si ellos entienden que tienen la capacidad no solo de desarrollarse profesionalmente, es porque les proporcionamos las oportunidades de profesionales y de crecimiento que merecen, sino sobre todo porque cuando ponen un pie fuera de su casa se sienten cómodos, entonces Madrid seguirá creciendo. Es un modelo de calidad de vida el que buscamos. Muy bien. Em primeiro, eu acho que o planeamento é essencial. Ele muitas vezes não é feito porque as pessoas têm medo, não é? E o primeiro que se tem que fazer numa Câmara Municipal é retirar o medo às pessoas de tomarem decisões. E nós vivemos num sistema em que se criou na função pública medo para as pessoas tomarem as decisões. E, portanto, o melhor é não tomar uma decisão. E, portanto, o planeamento é nós primeiro criarmos as condições para aqueles que estão na função pública tomarem decisões sem medo. E eu sou o primeiro a dizer, eu erro todos os dias e acerto todos os dias. Mas eu não posso ter equipas que tenham medo de tomar essas decisões. E, portanto, a partir daí temos de ter processos muito transparentes. Nós hoje somos a única Câmara Municipal do país que tem um departamento anticorrupção e transparência, que criámos na semana passada, que temos vindo a construir, e esse departamento, ao contrário do que muitas pessoas pensam, porque pensam, mas agora a Câmara Municipal tem um departamento anticorrupção, tem lá a polícia. Não, não é isso. É criar os processos e o planeamento de tal ordem transparente que não há dúvida nenhuma. Dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma como é que nós fazemos os nossos processos para chegar a um determinado objetivo. E as pessoas aí deixam de ter medo, porque elas sabem que o processo é transparente. Mas também lhes traz uma responsabilidade enorme, porque nós hoje em Lisboa podemos saber sobre um licenciamento urbanístico exatamente qual é o arquiteto que tem esse processo em cima da mesa
E porquê é que tem esse processo em cima da mesa há 3 ou 4 meses? Ou 5 meses? Então, a pergunta aí... Portanto, nós estamos também a revelar as nossas próprias feridas. E isso é duro, faz parte. Mas eu penso que tudo isso é um caminho que temos que tomar, que passa por dar mais poder na decisão àqueles que estão na base de tudo. Nós tínhamos decisões na Câmara que chegavam a ir da pessoa, decisões, mas ridículas, que iam até ao Presidente da Câmara ou até ao vereador. Portanto, a primeira é como é que nós cortamos toda essa hierarquia para a pessoa tomar essa decisão, mas saber que não é por tomar essa decisão que vai ser prejudicada na sua carreira, mesmo que faça um erro. E isso, para mim, tem sido uma das partes, vá lá, não visíveis do trabalho que estou a fazer, mas uma das partes mais importantes, que é mudar a estrutura da digitalização de todos estes processos, ter um departamento que cria e que define estes processos. E, portanto, o Departamento de Anticorrupção na cidade de Lisboa, que foi criado basicamente há uma semana atrás, ele vai ser a base de todo esse planeamento, toda essa auditoria, para ter a certeza que as decisões são tomadas com transparência. Agora, todos nós podemos falhar numa decisão. Claro, mas o Presidente também reconhece, me permite, que quando temos ciclos políticos muito curtos, de 4 anos, que temos um problema que é, há uma vontade política, por motivos dos munícipes, de fazerem rapidamente obras, por exemplo, e medidas concretas. E o planeamento que eu estou a falar, que é usar as figuras de planeamento, como os planos de urbanização, os planos de pormenor, os planos de mobilidade urbana sustentável, etc., demoram tempo. E se tiver 4 anos a planear, chega ao fim dos 4 anos e só tem planos. E depois não tem as medidas. E eu acho que esse é um problema que nós temos. Mas é por isso que, como Presidente da Câmara, tem que ter uma certa quase dissonância cognitiva. E flexibilidade de jogo, não é? Há dias em que eu estou a fazer o imediato e há dias em que eu estou a pensar o futuro. E esse futuro é daqui a 10 anos. Eu às vezes acho piada quando as pessoas dizem mas o Carlos Moedas agora está a fazer isto que já vinha de trás. Mas acha que os presidentes pensam todos isso? E tudo vai ser para a frente. Mas é preciso, porque se nós não temos as duas partes, ou seja, se nós não temos a parte de resolver esse tal dia-a-dia, para termos espaço para pensar o futuro e pensar que o futuro nunca será nosso. Nós não somos nada. O Rosélia, não somos nada. Nós somos um pozinho que está aqui, que passa, todos os políticos passamos. Então, o que é que nós deixamos para aqueles que daqui a 10 anos vão estar na cidade? O que é que nós, por exemplo, pensar em Lisboa, mudar o tal plano diretor municipal, que tem tantos erros, tem partes em que nós estamos a construir em zonas que não devíamos construir devido às cheias. Não sou eu, ou seja, eu sei que estou a prepará-lo, mas não vai ser o Carlos Moedas, porque isto vai demorar muito tempo. Mas vamos fazê-lo na mesma. Essa devia ser a atitude. E, portanto, temos que estar nesse princípio, que é essa quase dissonância cognitiva de resolver. Outro dia passei ali no Café Nicola e estava um buraco à frente na árvore do Café Nicola. E o rapaz do Café Nicola veio-me dizer, está aqui, está há tanto tempo, os turistas caem aqui. E eu telefonar para os serviços e dizer, olha, só a favor, vem aqui agora tapar o buraco. Não é? Mas ao mesmo tempo depois chego à Câmara e estou a planear daqui a 10 anos o que é que vai ser a nossa cidade. E o que é que essa cidade vai, por exemplo, quando lançámos a fábrica de unicórnios, que é um startup, não é? E em que as pessoas diziam, isto é um sonho, mas é que o Presidente da Câmara tem que levar as pessoas ao sonho e à realidade. E portanto, é um exercício que é muito importante. Esse sonho, por um lado, de planear, pensar o futuro, o que é que vai ser Lisboa daqui a 10, 20, 30 anos, e, por outro lado, resolver os problemas do dia-a-dia. Se não conseguimos fazer estas duas coisas, não sobrevivemos. Muito bem. Eu acho que ficou muito clara a perspectiva e aquilo que tem que ser realmente o trabalho contínuo de um Presidente de Câmara, de um alcaide. Vamos agora para coisas sérias, mais sérias ainda. A falar das vivendas e da habitação. Todos nós sabemos dos problemas imensos que tanto Lisboa como Madrid têm. Eu vivo no Porto, também temos imensos problemas de habitação, das vivendas, o problema das famílias jovens não poderem comprar no seu centro, de serem empurradas para as periferias, de não terem hoje situações favoráveis a construírem famílias no centro da cidade. Esta questão da vivenda, da habitação, eu penso que ela está muito ligada à questão do turismo e ao boom do turismo que nós estamos a viver em Portugal e em Espanha em particular, em Lisboa, em Madrid, no Porto, se calhar em Barcelona, etc. O que é que vocês estão a fazer
como alcaides, como presidentes do Ayuntamento, para tentar contrariar esta tendência que eu acho que se está a notar muito nos últimos tempos, no caso de Portugal, de Lisboa, que é voltar a ir viver para as periferias e estarem a crescer esses volumes de betão, no fundo, de vivendas que se amontoam na periferia, e um centro que se torna mais específico para o turismo e para outras atividades. O que é que estão a tentar fazer para que os jovens e as famílias possam voltar ao centro? En primer lugar, a mí lo que sí me gustaría es poner en valor el sector del turismo, porque para la ciudad de Madrid es absolutamente esencial desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de sostenimiento de la actividad terciaria en nuestra ciudad. Estamos hablando de que a nosotros nos supone 10 millones de personas aproximadamente que vienen a la ciudad de Madrid, además con un gasto de renta per cápita que es el más alto de toda España y en el cual no ha habido problemas realmente de convivencia entre el turismo y la ciudad de Madrid, pero es cierto que asistimos a lo que se denomina un proceso de gentrificación del centro de las grandes ciudades, y ahí lo que, en mi opinión, hay que apostar desde luego es por un equilibrio entre las actividades terciarias, las actividades turísticas y las actividades residenciales. Se ha producido un boom que tenemos que regular y tenemos que acometer, que es el de las viviendas de uso turístico, que obviamente desde el punto de vista residencial lo que produce es un vaciamiento que para mí es una consecuencia indeseada, sin lugar a dudas, y por tanto que tenemos que saber cómo acometer, aparte de que es un modelo de turismo que no se corresponde desde luego exactamente con el modelo de turismo que nosotros estamos planteando desde el Ayuntamiento de Madrid, pero también hay que tener en cuenta una circunstancia, es que en una ciudad de 3.300.000 habitantes es muy difícil que todos podamos vivir en el centro de la ciudad. Con esto, ¿qué quiero decir? Que con ese equilibrio que debemos mantener en el centro, lo que tenemos que generar es que en todos los nuevos desarrollos urbanos que haya en la ciudad de Madrid haya las suficientes oportunidades en términos de calidad de vida que la gente pueda acceder. Porque realmente el problema de la vivienda que tenemos en la ciudad de Madrid no es tanto dónde quiere uno vivir, que también, por supuesto, y tenemos que poner medios para tratar de solucionarlo, pero insisto, es muy difícil vivir cada uno donde quiere en una ciudad tan grande y con tanta población, como en segundo lugar que se está produciendo un gap en la sociedad actual que es muy preocupante, que es la de todas aquellas personas no que no tienen recursos para acceder a una vivienda o no tienen capacidad económica para acceder a una vivienda, que tienen capacidad económica, que tienen un trabajo, pero que sin embargo en la renta económica que perciben no tienen la capacidad de poder acceder a una vivienda acorde a sus necesidades o simplemente para poder independizarse. Esto, por un lado, genera una situación de insatisfacción social que suele ser aprovechada por los populismos de uno y otro signo, precisamente, y por otro lado lo que hace es que tengamos ese problema de vivienda. Por tanto, nosotros en el Ayuntamiento de Madrid, por supuesto, a las personas que no tienen capacidad tenemos un parque de vivienda social. Respecto de las personas que teniendo capacidad económica porque tienen un trabajo, nosotros lo que estamos es planteando precisamente la salida mediante la generación de vivienda, por ejemplo, en parcelas de titularidad pública, en la que se construye por parte de promotores privados, pero en la que el precio está tasado en función de la renta disponible que puedan tener aquellos que en ese momento quieran acceder a la vivienda. Porque ese es el verdadero gap para mí que existe en las grandes ciudades. No tanto dónde puede querer vivir uno y que no pueda vivir, sí que en la gran ciudad tú tienes que permitir que haya vivienda asequible y, en segundo lugar, que esos desarrollos, en todo caso, tengan condiciones de calidad de vida necesarias. Es decir, que en cualquier lugar que tú puedas vivir de la ciudad de Madrid, tú tengas un buen espacio público, tengas buenas zonas verdes, tengas el transporte público, tengas equipamientos culturales, sociales. ¿Eso es ciudad de 15 minutos? Y de una ciudad que esté cerca de los 15 minutos, sí, pero teniendo en cuenta que ese es el planteamiento que en Madrid vamos trabajando ya desde hace mucho tiempo. Pero también digo una cuestión respecto de la ciudad de los 15 minutos, que parece razonable y es un planteamiento que se está haciendo en estos momentos. Sin duda en Madrid llevamos trabajando en ese tipo de ciudad con equipamientos cercanos. La ciudad de los 15 minutos no puede ser la creación de muchas ciudades dentro de una sola ciudad. Claro, es decir, claro. Madrid es una única ciudad y, por tanto, uno puede querer ir al teatro en la otra punta de Madrid y lo que le tenemos es que proporcionar el transporte público para que pueda ir a la otra punta. Es decir, que la ciudad de los 15 minutos no se nos transforme en muchas ciudades dentro de una única ciudad que no tenga una coherencia interna. Muy bien. Presidente? Não, eu concordo com o José Luís. Há aqui vários pontos. O primeiro é que o desafio da habitação é o maior desafio da nossa cidade, da cidade de Lisboa e de muitas outras cidades. E o desafio da habitação não tem uma solução única. E eu penso que politicamente o erro foi pensar que só havia uma solução.
E nós temos que ter aqui várias soluções. Não pode ser só o município a construir. O município, neste momento, estamos a construir, só para ter uma ideia, 1000 casas para pessoas que não podem pagar a renda, ou para professores, ou para polícias, classes que estão entre aquelas que não podem, estão desfavorecidas, mas também aquelas que hoje já não conseguem viver na cidade. E temos só, em dinheiro europeu, obrigado à Europa, 400 milhões de euros para construir até 2026. Mas essa solução não vai chegar. Nós temos que ajudar as famílias, por exemplo, que não conseguem pagar a renda. E então nós lançamos agora um programa que é até 1000 famílias em Lisboa, que quando o rendimento em relação à renda, ou seja, que pagam mais de 1/3 do rendimento em renda, então nós vamos-lhe pagar essa diferença. Portanto, lançámos para as 1000 famílias em Lisboa que estão a precisar de uma ajuda para pagar a renda. Portanto, vamos pagar 1/3 dessa renda para compensar. Portanto, isso é outro ponto como vamos atacar, é através daqueles que já têm um contrato de arrendamento, ajudá-los. Nós não podemos estar só na construção, acho que isso é essencial para a cidade. Depois, vamos lançar até ideias que eram tradicionalmente da esquerda. Por exemplo, vamos lançar 5 cooperativas, em que oferecemos o terreno e que depois as pessoas podem, a partir do terreno, construir a sua casa, mas já não têm o preço do terreno. E, portanto, como já não têm o preço do terreno, é só o preço da construção, fica mais barato. E, portanto, é uma panóplia de soluções que são muito importantes para a cidade e, portanto, isso é essencial. Agora, o turismo, para nós, é também essencial e, portanto, nós temos que ter a equilibrar as duas coisas. Não podemos ter uma cidade em que nós vimos durante a pandemia a importância do turismo é mais de 20% daquilo que é a riqueza gerada em Lisboa. Nós temos que continuar a apostar no turismo. Agora, os turistas também não querem uma cidade só de turistas. Uma Disneylândia. Ninguém quer, ninguém gosta. Eu acho que a beleza de Lisboa é sermos uma cidade em que os turistas encontram a verdade, encontram a realidade e encontram as pessoas a viver. E, portanto, aquilo que o Presidente da Câmara tem que fazer é olhar e dizer, não, eu quero o turismo e continuar a investir no turismo, quero atrair o talento dos tais criadores de unicórnios, aqueles que são o futuro, todos aqueles que vêm para Lisboa, mas eu tenho que compensar cuidando das pessoas de várias maneiras e tenho que ser aquele que mais investe em habitação e que mais constrói habitação, mas que ao mesmo tempo também encontra outras soluções para a habitação. E essas construções que nós fazemos, depois também não as podemos abandonar. Nós olhamos para os nossos bairros municipais e investimos nesses bairros, pusemos 40 milhões só para mudar aquilo que é a dignidade onde as pessoas vivem, porque nós não podemos construir e depois esquecer. Temos que estar dia a dia a refazer muitas das casas que estão destruídas, em que as pessoas vivem em condições inumanas e, portanto, investir também nessa reabilitação daquilo que já existe. E, portanto, é toda um conjunto de soluções que nós temos que ter para a cidade. E, portanto, aquela ideia, e é por isso que como Presidente da Câmara e um alcalde somos diferentes, porque para nós, acima da política, acima das ideias, acima de ser de direita ou de esquerda, estão as pessoas. Então, se calhar, vem aqui a pergunta que eu vou fazer a seguir é ótima a esse propósito. Se a vivenda ou a habitação é o primeiro direito em Portugal, é esse o tema. É um programa do governo, que a habitação é o primeiro direito, a vivenda é o primeiro direito. Eu ando a dizer há muito tempo que o segundo direito é a mobilidade. A mobilidade. Eu pergunto se as vossas cidades, Lisboa, as nossas cidades, estão preparadas primeiro para a primeira questão da mobilidade mais importante, que é dos mais vulneráveis, para as pessoas com discapacidade, para as pessoas, para as mulheres grávidas, para as crianças, para os maiores, para os idosos, ou seja, o primeiro direito, que é esta capacidade de acessibilidade, de ter acesso à cidade, à cultura, à escola, à habitação, ao turismo, a vossa política está a pensar nesta primeira prioridade da mobilidade? Bom, a mobilidade, e o Rosalí já o disse, é para uma cidade hoje, paralelo com o desafio da habitação, porque para mim o desafio da habitação, esse para mim tem que ser o primeiro, sem dúvida. A seguir vem a mobilidade. E a mobilidade numa cidade é nós, por uma vez por todas, olha, vou continuar nesse ponto. Não é pensar que é direita ou esquerda, ou que a esquerda é que tem todo o domínio da ação climática e que a direita não gosta. Eu não quero saber disso.
Agora, eu não quero é pôr as pessoas umas contra as outras. Eu acho que em muitas cidades, infelizmente, têm-se posto as pessoas umas contra as outras. Os que têm o carro contra os que têm bicicleta, os que têm a trotinete. E nós temos é que ter regras para que todos possam conviver, mas não pô-los uns contra os outros. E, portanto, a primeira regra para a mobilidade é não encontrarmos aqui uma fricção entre as pessoas, que é aquilo que muitas vezes eu vejo, que é esta ideia de que vamos ter ideias que o político sabe melhor. E eu tive isso na Câmara Municipal quando me disseram vamos fechar a Avenida da Liberdade. Eu disse, nós não podemos fechar a Avenida da Liberdade. Então fui falar com as pessoas. E as pessoas diziam, não, o que eu gostava de fechar era, ao domingo, no meu bairro, fechar as ruas à volta do centro do meu bairro para eu, ao domingo, poder lá andar. As pessoas não queriam fechar a Avenida da Liberdade. Mas os políticos pensam que sabem melhor do que as pessoas. E, portanto, quando nós temos uma artéria como a Avenida da Liberdade, nós podemos limitar, podemos trabalhar, podemos ver como é que fazemos, mas não podemos criar essa fricção. Porque essa pessoa de mais de 65 anos, depois como é que ela sai de casa? Como é que ela vai para o hospital se for preciso? Onde é que vem o táxi? Tem que estar tudo como interligado. É que tudo isto tem que estar interligado. Então nós temos que ser assim um bocadinho serenos, não é? A tranquilidade para não deixar que a sociedade se comece. E eu tenho verdadeiramente medo disso para os meus filhos e para a geração dos meus filhos. Que é a sociedade começar-se a entrar nesta fricção total. E nós vemos isso também muito em Espanha. Sim. Vemos isso em Portugal, em que cada um diz, não, esta é a minha verdade e agora eu decidi que é assim, todos temos que andar a pé, todos temos que andar de bicicleta e outros dizem que todos temos que andar de carro. E o alcalde é o presidente da Câmara, nós temos de estar aqui para dizer, não. Mas o Presidente não acha que se nós tivéssemos... em que todos podemos viver na cidade. Sim, se nós trabalhássemos a mobilidade com a perspectiva também do planeamento e tivéssemos planos de mobilidade urbana sustentável, como tem Madrid, que em 2014 fizeram o primeiro, depois de muitos planos setoriais, em 2022 fizeram a aprovação do segundo. Eu estive a investigar e a Câmara Municipal de Lisboa não tem plano de mobilidade urbana sustentável. Mas estamos a trabalhar. Pronto, isso é uma boa notícia, mas esses planos não serão de facto importantes para evitar exatamente aquilo que acabou de dizer, que realmente passou um bocadinho essa mensagem de que Lisboa, se calhar, os últimos anos trabalhou muitas bicicletas e esqueceu-se dos outros modos e não fez intercomunicação, não trabalhou a multimodalidade e se calhar agora está a ter esses problemas todos que está a ter. E ao contrário de Madrid, que tem vindo a fazer esse planeamento, qual a importância desse planeamento da mobilidade urbana sustentável que vós outros tendes muito bem trabalhado em Madrid, que estão dando, por exemplo, neste momento, os distritos centrais, que são essas áreas de carbono zero, que também, eu sei que Carlos Moedas vai nesse sentido e vai ter que trabalhar isso. O que é que nos podes dar de testemunho para que nós outros aqui em Portugal aprendamos também, porque nós não temos ainda os planos de carbono zero, ainda não temos. Como também não temos ainda os planos de mobilidade urbana sustentável, temos muito que trabalhar a esse nível. El debate de la movilidad, y lo he mencionado, es un debate esencial en las grandes ciudades. Nosotros en Madrid generamos 12 millones de desplazamientos al día mediante las más diversas formas de moverse y, por tanto, como decía Carlos, la multimodalidad es esencial y la complementariedad de las distintas formas de moverse es determinante. Nosotros lo que sí entendemos es que el eje esencial sobre el que se tiene que mover la movilidad en la ciudad de Madrid es el transporte público. Y por tanto nosotros lo que tenemos que generar son infraestructuras de transporte público que permitan a las personas moverse. A partir de ahí potenciar otros medios, como pueden ser, por supuesto, el car sharing, como puede ser también la bicicleta, como puede ser el patinete, pero partiendo de la base de una realidad, es decir, la bicicleta es un debate muy interesante, pero solo el 1% de los desplazamientos en Madrid se producen mediante bicicleta. Si nosotros consiguiéramos un éxito extraordinario, que es multiplicarlo por un 200%, sería el 3%, con lo cual tampoco nos solucionaría los problemas. Por tanto, tiene que formar parte de un menú de movilidad sostenible en el que tiene que todo estar complementado. Dicho de otra manera, y yendo al debate del vehículo privado, que es el debate sobre el que se sustenta la movilidad. Nosotros en Madrid hemos hecho un planteamiento en el que lo que queremos es tener tal conjunto de alternativas para que la gente se pueda desplazar, que la peor alternativa en términos de tiempo y en términos de dinero para desplazarse por Madrid sea el vehículo privado. De tal forma que la gente tenga el transporte público, tenga el car sharing, como he dicho, tenga la bicicleta, tenga la intermodalidad
que le permita llegar a cualquier sitio de la ciudad de Madrid en menos tiempo y con menos gasto que lo que te supone la utilización de un vehículo privado, porque además es un mayor compromiso, por otra parte, del ciudadano con el conjunto de la sociedad en relación con los problemas de calidad del aire que tenemos en la ciudad de Madrid. Y en ese sentido es en el que nosotros estamos trabajando. A partir de ahí, ¿hay que adoptar determinadas medidas restrictivas? Sí, nosotros somos partidarios de adoptar determinadas medidas restrictivas, como en este caso es en la zona centro de la ciudad de Madrid o como es en otra zona, en la zona sur, que también hemos adoptado. Siempre que esas medidas restrictivas sean compatibles con el desarrollo económico. Porque cuando se habla de políticas de sostenibilidad, a mi juicio y de forma errónea, y en este caso generalmente la izquierda las suele identificar con políticas de sostenibilidad ambiental. No, la sostenibilidad nosotros entendemos en Madrid que tiene que ser ambiental, económica y social. Por tanto, mejorar las condiciones ambientales de la ciudad de Madrid, que esto no sea contradictorio con el desarrollo económico de la ciudad de Madrid y que los esfuerzos que pedimos a los ciudadanos para mejorar nuestras condiciones de calidad de vida sean asumibles. Si conseguimos que la sostenibilidad sea ambiental, económica y social, es el camino por el cual mejoraremos sin duda y nos permitirá crecer como ciudad. Pero insisto, todo esto a partir de la visión de que la movilidad se tiene que estructurar sobre el transporte público, sobre la generación de alternativas, sobre la asunción de determinadas restricciones y sobre la convicción de los ciudadanos de que la peor alternativa en términos de tiempo para ellos y en términos de dinero sea utilizar el vehículo privado. Muy bien, solo para terminar mismo. Yo solo quería agradecer al presidente Rajoy, es mi última palabra, porque es un hombre que admiro de hace muchos años, que es un político cercano a las personas y que es un gran amigo de Portugal, y en los momentos más difíciles yo soy testigo de lo que tú has ayudado a nuestro país. Y, presidente Rajoy, es un honor enorme tenerte en mi ciudad. Era lo que quería decir para terminar. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos ter que terminar. Foi uma conversa muito rápida. Eu tinha tantas perguntas para fazer, mas não cheguei ao fim do tempo. Para que não se esqueçam de mim, vou-lhes oferecer um livro meu a cada um, para ler e para trabalhar melhor ainda nos próximos anos. Muito obrigada a todos e bom café. Obrigada. Agradeço à engenheira Paula Teles, agradeço também aos dois presidentes de Câmara, o autarca Carlos Moedas